Oi, gente! A aula de matemática de vocês é sobre os múltiplos e divisores de um número natural. Vocês tiveram na unidade 2 falando sobre a multiplicação, sobre a divisão. Mas, lembrando que quando vocês viram esses números, vocês tiveram algumas regrinhas, coisas que vocês tinham que fazer, números que são multiplicados por 10, por 100, por 1000, números dividido por 10, por 100, por 1000, como se efetua essas situações. Vocês viram esses tipos de regras na unidade 2. A partir de agora, vocês vão ver outros conteúdos. As páginas que vocês vão fazer a partir da página 82 até a 84 e questões de 1 até a 7 no livro de matemática. Já no livro de reforço, vocês vão fazer apenas a página 128 da questão 1 até a 5. Essa ideia de multiplicação e divisão, que vocês devem se lembrar que foi mencionado na unidade 2, multiplicação, como é que se efetua a multiplicação? Lembra-se do sinalzinho que a gente tem, que é esse xizinho, que você vai efetuar uma operação onde tem um número, digamos o 2, e você vai fazer com que ele vai se repetir, ele vai passar pelo processo como se fosse um território, como se fosse uma sala. Então, se eu tenho aqui 2 vezes 3, é como se eu quisesse saber, né? Se eu tenho 2 filas com 3 cadeiras. E aí, quantas cadeiras eu tenho ao total? Seriam 6 cadeiras. E, no entanto, a multiplicação ela serve para ajudar, já que é um processo mais rápido do que a adição. E a multiplicação e a adição, elas estão ligadas muitas vezes. Bom, só que a gente percebe que temos vários tipos de números. Vocês vão ver agora os números naturais. A multiplicação ligada com os números naturais, ela tem algumas regras. Por quê? A multiplicação, quando ela é por zero, toda multiplicação, tudo que você multiplica por zero, vai ter alguma regra. Então, se eu pego um número e multiplico ele por zero, ele vai acabar... É errado eu multiplicar ele por zero? Não. Eu posso muito bem multiplicar por zero, não vai dar problema. Mas vai dar zero. Qualquer número que eu multiplique por esse número que é considerado natural, qualquer número natural multiplicado por zero vai dar zero. E assim também tem outra regra na multiplicação para os números naturais, que é qualquer número natural multiplicado por 1, que vai dar ele mesmo. Por exemplo, se eu pego o número 2042 multiplicado por 1, vai dar ele mesmo. Não deixa de ser um número que eu possa multiplicar. Não vai evitar eu usar esse exemplo de multiplicação. Eu não preciso fazer essa multiplicação, é só repetir o número. Não tem muito cálculo a se fazer nessa situação. Mas é um estilo de multiplicação e ela está dentro das regras de números naturais. E todo número multiplicado por ele mesmo, nas situações de número natural, o que acontece? Também é cabível. É uma situação que é bastante encontrada. Então, se eu pego o número 2 e multiplico por ele mesmo, 2 vezes 2, que vai dar
4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 vai dar 12. E assim por diante. Dá algum problema? Não, existem regras. Essas 3 regrinhas são as mais comuns para o número natural. Acontece, acontece e acontece multiplicação. A multiplicação é a situação mais simples para número natural. Já a divisão, não. A partir da divisão é que a gente já vê algumas certas limitações. Porque se eu pego um número dividido sem ser por zero, qualquer número próprio, natural, dividido sem ser por zero, posso fazer. Diferente de zero, qualquer número, diferente de zero. Vamos pegar, sei lá, 3. E eu dividi, sinalzinho de divisão, por ele próprio. Vou dividir por ele próprio. Quem é ele próprio? 3. Vai dar 1. Qualquer número próprio, sem ser o zero, diferente de zero, dividido por ele mesmo. 5 dividido para 5 vai dar 1. Qualquer número, sem ser o zero, né? Dividido por ele mesmo, sempre vai dar 1. E a situação de fazer divisões por 1 também acontece? Acontece. E aqui vem a multiplicação. Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar ele próprio. Se eu pego 5 dividido para 1, 5 bombons dividido para uma pessoa, vai dar 5. Agora, quando você chega nessa parte aqui, dos números, 10, né? Não é 100, não é 1000, é só o 10. Vamos lá, foca no 10. O 10, ele tem um processozinho. Que ele pode ser dividido para 1, ele pode ser dividido para 2, ele pode ser dividido para 5 e ele pode ser dividido por 10. E aí a gente percebe, o número 10 pode ser dividido por ele mesmo, que entra na regrazinha. Ele não é o número zero e ele pode ser dividido por ele próprio. Ele pode ser dividido por 1. Entra na regra. E assim, a gente vai notando que as regras da divisão, existem regras que a gente acaba não notando quando vai elaborar as situações problema. Bom, o número maior do que ele próprio, né? Vai ocorrer a situação de que qualquer número maior do que ele próprio. Deixa eu dar um. O maior divisor de um número natural é ele próprio. Pronto. O maior divisor dele é ele próprio. Então, se a gente pegar assim, 2.333 é um número grande. O maior divisor para esse número vai ser ele próprio. 2.333. Sempre, qualquer divisão, o maior divisor vai ser o próprio número. Não importa se o número é grande ou se o número é pequeno. Se eu pegar o número 1 e dividir por ele próprio, já vai ser o maior valor para a divisão desse próprio número. Nós temos na divisão um número limitado de divisões. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre vai poder fazer certas divisões com certos números. Levando em consideração os números naturais, né? Porque o que é um número natural? São os números que eu posso considerar eles completos. Esses números eles não são quebrados. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter visto, se
como por exemplo, 7,2, 10,33, números que tem vírgula. Isso aqui não vai se enquadrar dentro dos números naturais. Vocês vão ver esse tipo de número mais na frente. É esse tipo de divisão de números limitados. Existe uma certa quantidade de números para se dividir em relação ao seguinte. Se eu vou pegar o número 5, que ele é ímpar, tem uma certa limitação para dividir ele. 5. Ele vai poder ser dividido por 1. Tá na regra, a gente já percebe que tem uma regra para isso. Ele vai poder ser dividido por ele mesmo. E acabou. E os outros números eu posso utilizar para dividir? Pode, porém só vai acontecer mais na frente. Porque, por exemplo, 5 dividido para 2. 5 dividido para 2 vai dar 2,5. E isso não se enquadra, esse valor não se enquadra dentro dos números naturais. Então, o número, de acordo com as regras dos números naturais, o número 5, ele só pode ser dividido de duas formas. Ou por 1, ou por ele próprio. Tá? Eu vou pegar aqui a primeira questão, né, da página aí para vocês fazerem o exercício, para vocês entenderem o que é essa questão de múltiplos e divisores. A primeira questão eles pede para vocês circularem os múltiplos de 8. Mas como é que eu vou saber quem é múltiplo de 8? Como é que eu vou saber o que é divisor, que é múltiplo? Você vai ter que lembrar, ou você vai ter que fazer cálculos em relação ao que está se pedindo. No caso, ele quer saber múltiplos, então é a relação de multiplicação. E aqui a gente tem a tabela da multiplicação de 8. Para eu saber quem são esses múltiplos de 8, eu vou consultar minha tabelinha que eu fiz ali. Eu preciso fazer essa tabela toda vez que eu for resolver uma questão dessa. O bom é quando você já tem a tabelinha na sua cabeça, você já decorou ela, você já aprendeu a ela, então você não precisa sempre elaborar uma tabelinha dessa. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números que possivelmente podem ser múltiplos de 8. No caso, eu circulei todos eles, mas eu vou marcar com X quem são esses múltiplos, né? Então, a gente tem ali 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 7, 56, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 9, 72 e 8 vezes 10, 80. E a gente tem os números 12, 14, 24, 16, 70, 32 e 13. Seguindo a tabela ali, 12 não está na tabela, 14 também não está na tabela, 24 está, porque 8 vezes 3 dá 24. Então, o 24 é o quê? É o resultado da minha multiplicação de 8 vezes o 3. Então, eu vou marcar ele sim. 16. 16 está aqui. É o 8 vezes o 2. Então, 8 multiplicado 2 vezes dá 16. Então, eu posso marcar ele sim. 70 não está na tabela. O 13 não está na tabela. 32. 8 vezes 4, 32. Então, 8 multiplicado 4 vezes
ele dá 32. Então é por isso que eu vou marcar. Se fosse uma divisão, você teria que saber, você teria que elaborar uma tabela de divisão ou mentalmente, ou fazê-la para saber quais seriam esses múltiplos ou divisores, se fosse por acaso o número 8, entendeu? Essa vai ser a situação em que você vai começar a fazer nas questões a partir de então. O vídeo vai ficando por aqui, gente. Espero que vocês consigam elaborar essa questão de múltiplos e divisores. Pode se tornar difícil se você não saber a tabuada. Se você sabe, fica bem mais fácil. Dica: estude tabuada, por favor. O vídeo vai ficando por aqui e é só.